Abençoe você, a sua casa. Estamos juntos nessa jornada, estudando sobre as marcas da vida cristã na Epístola de João, 1ª, 2ª, 3ª João. E hoje eu quero convidar você para juntos estudarmos a 5ª lição. Marca que falaremos hoje é a marca da obediência. Mas antes de entrar na lição, eu quero convidar você para orarmos, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração, pedindo a Ele que nos dê a visão acerca da palavra. Isso é muito importante. Vamos orar? Pai bendito, ó Deus, nós estamos diante do Senhor nesse dia, nessa hora, pedindo que o Senhor fale, ó Pai, conosco. Abre, ó Deus, o nosso entendimento. Acrescenta-nos, ó Deus, a visão da Tua palavra para que possamos entender o Teu querer através dessa lição. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, o nosso texto hoje está em 1 João 2, versos de 3 a 7, e ele diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma permanecer nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Meu irmão, é lindo perceber a maneira didática com a qual João vai tratando a igreja, os seus leitores. Ele vai como um pastor que vai tirando algo do seu coração para as suas ovelhas. Ele vai falando didaticamente desse desenvolvimento, desse crescimento da vida cristã, evidenciando as marcas. João havia acabado de falar sobre o abandono do pecado, e ele vai ligar isso de maneira imediata à marca da seguinte, que é a marca da obediência. Para o apóstolo João, a evidência do conhecimento de Jesus Cristo, a evidência da salvação verdadeira é a obediência. Amados, servo de Deus não pode ser alguém desobediente. E desobediente é a palavra. Nós não podemos imaginar a ideia de alguém que serve a Deus e desobedece a palavra. Nós não podemos crer em alguém que fala de Deus e da sua palavra, mas tem uma vida totalmente em desacordo com ela. E João deixa isso muito claro, porque para ele a obediência é a prova objetiva da salvação. O teólogo John MacArthur vai comentar essa questão dizendo que a obediência é uma marca do verdadeiro cristão, enquanto a desobediência aos mandamentos é marca de falsos mestres, de falsos crentes. Nós não podemos crer em crentes verdadeiros que desobedecem a palavra, porque pressupõe que aquele que ama a Deus obedece a sua palavra. Então João está estabelecendo aqui, amados, uma conexão. A carta de João está muito ligada ao seu evangelho, ao evangelho de João. E ele vai fazer uma conexão àquilo que ele ouviu do próprio Cristo lá em João 15. Em João 15, verso 10, Jesus vai dizer assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Lá no verso 14 do capítulo 15, João vai relatar que Jesus diz: vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Amados, a união com Cristo pressupõe obediência. E João faz essa ligação, ele relatou aquilo que Cristo disse e agora ele vai dizer: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que o verdadeiro cristão obedece aos mandamentos.
Os versos 3 e 4 falam dessa obediência de uma maneira muito profunda. Se de um lado, a prova da salvação, ela é evidenciada pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, e nós podemos entender que a presença do Espírito Santo é algo que pode parecer subjetivo porque não há uma maneira empírica de se medir e de se calcular, Cada um precisa examinar a si mesmo. De outro lado, João vai dizer que essa presença do Espírito Santo vai resultar numa prova externa, que é objetiva. Ou seja, aqueles que foram salvos obedecem. Aqueles que foram salvos se mantêm fiel. Ele vai no verso 4 dizer assim: aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. John MacArthur, o teólogo, ele vai comentar sobre isso, dizendo que João está apresentando duas provas objetivas da verdadeira conversão. A confissão de pecados, ou seja, uma confissão correta de Cristo. Ele confessa a Cristo, reconhece os seus pecados. E em seguida, a obediência e o amor. Nós precisamos entender que aquele que confessa a Cristo se torna obediente à sua palavra. E isso é muito importante, porque no mundo que nós vivemos, ele é um mundo da relatividade. Hoje, a sociedade que se chama mais conhecida como sociedade líquida, tudo se tornou relativo. Vivemos em um mundo que está se polarizando. As pessoas estão indo para os extremos. E nisso tudo há uma forte influência de linhas filosóficas que vão permeando esse mundo em que nós vivemos. Não era diferente do mundo onde João estava escrevendo, dadas as devidas proporções. Então, nesse mundo que nós vivemos, obedecer a palavra pode parecer até algo retrógrado. Muitas vezes ser cristão é ser chamado de alguém atrasado, de alguém retrógrado, de alguém que não está atualizado. Mas, amados, é justamente por isso que o texto sagrado se faz tão atual. Porque essa cultura pós-moderna que vai tentando diminuir o valor da doutrina, essa ideia que alguns têm de que a Bíblia precisa ser atualizada, ela é uma ideia que vai contra o ensinamento da própria palavra, porque o que mantém a vida cristã viva, o que mantém o cristão em evidência ao mundo, principalmente em um mundo sem identidade, é a sua lealdade, a lealdade de cada discípulo aos mandamentos do Senhor. O que vai evidenciar a igreja de Cristo não é o tamanho do seu templo, não é a quantidade de equipamentos que ela tem, não é o seu volume financeiro, é o que evidencia a igreja de Cristo, é a sua fidelidade às Escrituras. E é interessante que nesse mundo aqui, onde João está escrevendo originalmente, era um mundo muito polarizado em ideias. Harvey Blaney, ele vai dizer algo muito interessante sobre essa polarização de ideias no período onde João escreve a carta. Ele vai falar que os gregos apresentavam a ideia de um conhecimento máximo da realidade por meio da contemplação racional, aquela ideia dos filósofos que contemplavam racionalmente o mundo. Para os gnósticos que estavam aqui tentando se infiltrar na igreja, o conhecimento da realidade máxima vinha como resultado de uma experiência mística. Precisava acontecer algo místico ali para isso acontecer. Mas João é pontual. O conhecimento máximo, João vai dizer, é o conhecimento de Deus em Jesus Cristo. E aí João vai dizer, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Conhecer a Cristo é obedecer. E aquele que obedece é aquele que tem consciência de que não pertence mais a esse mundo. Sabemos que somos cidadãos do reino de Cristo, cidadão do reino dos céus. E a lei do reino é a lei da palavra. Não é só a lei dos homens, não é aquilo que o homem tolera, mas é a lei de Deus. Os princípios do reino de Deus que são superiores à lógica desse mundo. Por isso o apóstolo João vai nos lembrar
que o reconhecimento do verdadeiro cristão não está na sua roupa, no seu discurso, no seu partido, na sua oratória. A marca do verdadeiro cristão, do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é a obediência. Meu irmão, o homem vive no pecado e na desobediência. Nós vemos isso lá em Efésios 2:2. Mas o filho verdadeiro vai buscar a obedecer fiel integralmente a palavra. Você vai ver isso em 1 Pedro 1,14, que diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Amados, aqueles que são verdadeiramente iluminados e conhecem a Deus são obedientes à sua palavra, afirma John MacArthur. Nós podemos compreender, então, de maneira muito clara nesse primeiro ponto, que obedecer é colocar a palavra de Deus em prática, é viver sobre as orientações e princípios da palavra. E aí João vai dizer na parte B do verso 4, que diz que aquele que diz que eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Conhecer e não obedecer nos faz mentirosos. Olha que afirmação séria. E isso nos leva ao segundo ponto da nossa lição. A obediência vai aprimorar a vida cristã. E aí João ele vai continuar conduzindo os seus leitores dizendo o seguinte: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma permanecer nele deve andar como ele andou. João vai usar agora um conjunto de palavras que na leitura deixa às vezes a gente até um pouco embaralhado. Ele vai usar permanecer e estar, saber e conhecer de uma maneira muito didática, fazendo um jogo de palavras para nos alertar sobre verdades muito profundas. Aqueles que nascem de novo são obedientes. E aí João vai usar saber ou conhecer nessa epístola 40 vezes essa expressão e guardar 10 vezes. Por quê? Para o apóstolo, os discípulos não podem ser pessoas ignorantes quanto aos mandamentos. Ou seja, aqueles que servem a Deus não podem ser pessoas que desconhecem a sua palavra. Isso ele está dizendo que nós precisamos saber e conhecer a vontade de Deus. Mais do que isso, o servo de Deus precisa guardar as palavras. E aí eu quero pensar com você de uma maneira, é claro, ilustrativa, alegórica, essa diferenciação entre saber, conhecer e guardar, propondo a você um pensamento em 3 níveis de posição na vida cristã. Então eu quero imaginar com você que o primeiro nível são aqueles discípulos que sabem. E saber o que está escrito, ou acreditar que se sabe o que está escrito, é uma relação muito superficial da palavra. Geralmente ela é fruto da audição. Existem muitas pessoas que sabem o que a palavra diz. Algumas afirmam até que a palavra diz coisas que ela nunca disse, né? Quantos de nós já ouviu expressões que afirmam coisas que estão na palavra, mas elas nunca estiveram, são fruto do imaginário popular. Esse grupo de pessoas, eles conhecem, a sua relação com os mandamentos são frutos de audição, de sermões, de mensagens hoje propagadas por vários canais de comunicação, pessoas que frequentam o culto, ouvem nas mídias sociais, ouvem até em classes de treinamento, mas não têm profundidade, não leem a palavra. Esses sabem. Não é incomum a gente ver pessoas declarando afirmações bíblicas que nunca estiveram na Bíblia. Há um segundo grupo que está entre aqueles que conhecem. E esses nós podemos pensar que são aqueles que já se dedicaram um pouquinho mais, né? Conhecem um contexto histórico, têm uma noção do pano de fundo, né? Às vezes tem um nível mais avançado da hermenêutica, conhecem um pouquinho da interpretação bíblica e outras ferramentas. Mas a esse grupo, né, de conhecedores são aqueles que, ao mesmo tempo que
conhecem, eles vão acrescentando coisas, interpretações estranhas, verdades pessoais, verdades que são torções do texto. É muito comum nós vemos pessoas afirmando coisas que o texto nunca disse, porque conhecem, mas não têm profundidade, ou seja, fazem uma forçação, tiram o texto do seu contexto. Eu tive um professor no seminário que dizia que texto fora de contexto é pretexto. Esse é o grupo daquelas pessoas que conhecem. Mas existem o terceiro grupo, aqueles que guardam. E esse grupo, amados, precisa ser o grupo do qual nós pertencemos. João vai usar a expressão grega tereu para dizer que guardar. E essa expressão significa guardar, atender cuidadosamente. Ou seja, aquele que guarda a palavra é muito mais do que um conhecimento baseado no cognitivo, na razão, na capacidade mental. É um conhecimento daquele que atende cuidadosamente a todo o princípio da palavra. Como o salmista no Salmo 119:11, que vai declarar: tua palavra no meu coração escondi para não pecar contra ti. Amado, é através do conhecimento profundo da palavra e da prática da palavra na nossa vida diária que nós vamos aprimorar a nossa vida cristã. Devemos conhecer os mandamentos, precisamos guardá-lo em nosso coração, precisamos ir além, ter uma profunda intimidade para não correr o risco de nos tornarmos presas fáceis para os falsos mestres desse tempo. A vida do cristão é aprimorada pelo guardar da palavra, porque é a palavra que vai lapidando o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser. Muitas coisas diferentes da verdade têm sido ensinadas e amplificadas aí. Mas nós precisamos ter consciência de que somente a obediência fiel à palavra de Deus vai nos ajudar a sermos aprimorados de acordo com o propósito de Deus Pai. Somente a obediência fiel vai fazer de nós servos verdadeiros. Por isso, o terceiro ponto da lição é que a obediência ela é vista em fatos. Discurso precisa estar associado aos fatos. Não adianta conhecer e não viver. Não adianta saber tudo da palavra e não colocar isso em prática. E João vai dizer lá no verso 6 que aquele afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E ele vai dizer: olha, não estou escrevendo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que receberam. Ou seja, aquilo que cremos precisa se tornar fato. João nos lembra de algo muito sério. As nossas ações precisam estar de acordo com o discurso. E aí ele vai usar a sua palavra preferida. Ele vai dizer que aquele que deseja permanecer, aquele que permanece nele, deve andar como ele andou. João traz a ideia de permanência, a ideia de alguém que entra e não sai, a ideia de alguém que está mergulhado. Ou seja, mergulhamos no amor de Deus, mergulhamos em seus mandamentos e nele permanecemos, aquele que não arreda pé. E para aquele que vai permanecer, precisa viver como Cristo viveu. E João novamente faz um link com João 15:4. Jesus vai dizer aos seus discípulos lá em João 15 assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Amados, há uma máxima que diz o seguinte: contra fatos não há argumento. E isso aplicado à vida cristã, nós precisamos entender o seguinte: crer e obedecer precisam andar lado a lado, como disse Spurgeon. A nossa vida cristã precisa ser uma vida exemplar no conhecimento, mas também nas atitudes. Amados, a Bíblia está cheia de textos que falam sobre a importância de viver
a vida cristã de maneira obediente à vontade de Deus, de maneira íntegra. Nós temos lá em Romanos 12, a partir do verso 14 até o verso 21, Paulo ensinando a importância de vivermos obedientemente a Deus, dando bom testemunho. Pedro vai falar em 1 Pedro 1,22 que a obediência vai levar ao amor fraternal, né? Ele chega a acrescentar que é melhor sofrer por fazer o bem do que desobedecer, lá em 1 Pedro 3, de 8 a 12, você pode ler o texto depois. Amados, a Bíblia é muito clara em declarar que obedecer não é apenas um discurso politicamente correto. Obedecer a palavra de Deus é ter mais do que um discurso politicamente correto. Obedecer a palavra de Deus é evidenciado por uma atitude correta, amparada pela palavra, e não pela filosofia, pela cultura, pelo desejo dos homens. John Stott, comentando sobre esse texto, ele vai dizer que o verdadeiro amor de Deus, a Deus se expressa não em linguagem sentimental ou experiência mística, mas na obediência moral. Ele chega a dizer que a prova do amor é a lealdade. Lealdade a quê? A palavra. Esse é um desafio que nós precisamos muito do auxílio do Espírito Santo para vencermos. Precisamos do auxílio do Espírito Santo, de uma vida de profunda devoção à palavra, para que possamos ser de fato transformados. Amados, há um pensamento de João Calvino sobre esse texto, né? João Calvino, que foi um reformador de Genebra, e ele vai dizer que aqueles que lutam de acordo com a capacidade da fraqueza humana formam na sua vida uma necessidade de obedecer a Deus, ou seja, eles vão entendendo a sua capacidade, a sua fraqueza, e na sua fraqueza eles entendem que só podem vencer obedecendo a Deus. Por isso eu quero concluir chamando você para pensar nisso, que o fardo que Jesus nos promete é um fardo leve e suave. Por isso, obedecer para o cristão não é carregar um fardo pesado sobre os ombros, mas viver livre do legalismo, viver desfrutando de uma vida abençoada porque ela está de acordo com a vontade de Deus. O cristão obedece porque ele não vive de acordo com o código dos homens, mas de acordo com a lei do reino de Deus. Não somos cidadãos dessa terra. Somos homens e mulheres que vivem com um valor superior. O valor do reino de Deus está declarado na sua palavra. Não há outro lugar onde os princípios de Deus estejam amparados. Então o cristão obedece a quem? A Deus. Como? Através da sua palavra. Os mandamentos são princípios que vão direcionar a nossa vida. Sem eles, a nossa vida vai se tornar um caos como aqueles que vivem no pecado. Mas se nós obedecermos, nós seguiremos por um caminho seguro na presença do Senhor. Então, meu irmão, a minha oração é que você seja um servo marcado pela obediência à palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus profundamente, sendo por ela lapidado, moldado, transformado. Que Deus abençoe você. Um excelente dia e um grande abraço.